Olá, meu nome é Rivail, sou aluno do curso de Licenciatura em Letras da Univesp e eu vim aqui para apresentar para vocês o nosso projeto integrador do primeiro semestre de 2021. Participam desse projeto o aluno André Luiz Ramos dos Santos e eu, Rivail dos Santos Oliveira, sobre a orientação de Ana Amabile Borba. O tema são as dificuldades de leitura e interpretação de texto em sala de aula. O problema é que os alunos não apresentam prazer na leitura e, quando a fazem, não têm muita coerência, coesão e não conseguem ler de forma onde interprete o texto agradavelmente. Relevância do tema é que quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê, as frases de Monteiro Lobato. Como solução inicial, nós pensamos no método trailer na sala de aula, ou seja, o professor daria uma introdução daquilo que será lido, trazendo pequenas partes da obra em si. Depois, a família faria a leitura em casa, a criança com o apoio dos pais. E por final, nós traríamos a discussão em sala de aula. Reformulando, nós conseguimos pensar em uma forma mais eficaz, onde a professora iniciaria a leitura em sala de aula, traria os pontos específicos, contando partes da história. Depois, a criança faria uma continuidade em casa de forma autônoma, ou seja, recontando essa história juntamente com a família. E nós traríamos depois essa discussão de como foi essa experiência em casa para a sala de aula. Para isso, escolhemos livros de fácil acesso e de fácil leitura. O primeiro foi Malala e depois Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque. Chegamos à conclusão que o uso da técnica trailer na sala de aula permite que o texto a ser lido pelos alunos seja melhor compreendido por antecipar partes da história, o que vai ao encontro do que Elias de 2006 chama a atenção, que é a importância que a leitura vá além da mera decodificação das palavras, e que Nóbrega, 2014, considerou como uma leitura frutífera e prazerosa. Ajudar a aprender a ler além de uma missão para a transformação social, e também uma missão que precisa de planejamento, foco, técnicas e aparatos. Nós aplicamos esse projeto em uma sala de aula com 35% dos alunos devido ao Covid-19. Foi bem satisfatório. A escola apropriou-se do nosso projeto e, juntamente conosco, conseguimos chegar à conclusão de que os alunos precisam ser apoiados e que precisa haver um planejamento por parte dos professores e família para que a leitura seja prazerosa, que não seja apenas algo obrigatório, mas que haja prazer na leitura. Nosso plano de aula foi exibido para mais de uma série, embora o nosso foco fosse o terceiro C. A diretora combinou conosco que em próximas situações nós daríamos andamento a esse trabalho. E assim, nós ficamos satisfeitos com os resultados. Alguns alunos que de início demonstravam pouco interesse começaram a trazer a história contada de forma autônoma, da casa, e tiveram, segundo eles, grande participação da família. Lembrando que foi feito de uma forma em que apenas 35% dos alunos que estavam ali na sala de aula conseguiram nos dar um feedback. Aqueles que estavam de aula remota não houve participação, como combinado anteriormente com a escola. E assim, eu acredito que nós podemos entender, através desse projeto integrador, que a leitura é possível e precisa ser trabalhada como qualquer outra matéria em sala de aula, que precisa ter todo um planejamento, não é ler por ler. Ou a leitura não pode ser só um complemento de outras atividades. A leitura precisa ser uma atividade em si, e a partir dela nós temos base para outras áreas da vida, para termos uma situação social vivenciável. As crianças que sabem ler, sabem interpretar, começam mais cedo a entender as coisas que estão ao seu redor.
É como se elas aprendesse a ter autonomia, não necessitasse mais do adulto para chegar a conclusões, para chegar a, a uma noção do que está acontecendo. A leitura lhes permite isso, uma visão geral, uma visão holística do seu cotidiano. E é por isso que nós apostamos e acreditamos que nosso projeto seja algo que vá além de um mero trabalho escolar. E pretendemos, assim, levar para a nossa vida, levar para o nosso dia a dia como futuro, como professor, assim já sendo, para que as crianças e para que sejam adultos frutíferos. Nosso muito obrigado.